Oi pessoal, tudo bem com você? Se você gosta aqui do canal, se você gosta das mensagens que eu tenho passado, por favor, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com os seus amigos. As coisas que eu acho importante a gente falar é sobre sonho e fantasia, sobre imaginação e sobre fantasia, sobre projetos e propósito. São coisas que muitas vezes a gente confunde, a gente acha que elas são a mesma coisa, né? Por exemplo, projeto, sonho, propósito, e na verdade são coisas distintas. A professora Lucilena, que é uma das professoras da Nova Acrópole, a escola onde eu comecei esse ano a estudar filosofia, ela tem alguns vídeos falando sobre isso. Eu acho muito interessante as coisas que ela coloca. Eu vou compartilhar um pouco dessas opiniões aqui com vocês. Normalmente, quando você pergunta para uma pessoa qual que é o seu sonho, ela acaba colocando como um projeto. Por exemplo, eu quero viajar para a Europa, eu quero trocar de carro, eu quero ter uma situação financeira X ou Y. E como eu falei para vocês no vídeo anterior, a gente, acaba sempre colocando a nossa felicidade, a nossa realização em coisas externas e materiais. E nunca a gente vai conseguir a felicidade de verdade, a paz interior, quando você colocar esses sonhos, que na verdade são projetos, fora de você. Você só vai encontrar essa paz e essa felicidade dentro. É claro que quando a gente consegue realizar um projeto, como viajar, ou trocar de carro, ou ter alguma situação material diferente, a gente tem uma felicidade momentânea diante daquele benefício que a gente conseguiu. Mas essa felicidade verdadeira, essa felicidade que realmente está conosco, independente do que acontece externamente, a gente só tem ela quando a gente olha para dentro, quando a gente se conecta com a nossa fonte, com a nossa centelha divina, com o nosso Deus interior. E aí, o que seria mais interessante quando a gente fala de sonho? Sonho tem mais a ver com propósito. Qual que é o propósito de vida? Qual que é o teu propósito? O seu propósito deveria estar conectado a coisas pessoais, Por exemplo, um propósito, ser uma pessoa mais calma, ser uma pessoa melhor, ser uma pessoa mais equilibrada emocionalmente. Propósitos, sonhos deveriam estar associados a mudanças pessoais, a evolução pessoal. Isso é muito importante. E a gente acaba usando isso e sempre buscando o externo. Dentro de sonhos e fantasia, a pessoa, por exemplo, tem um projeto, que a gente diz que é sonho, de falar inglês fluentemente. E quando está aliado a uma vontade, o que a pessoa faz? Ela vai se matricular num curso de inglês. Ela, se não puder pagar um curso, ela vai buscar online ferramentas de aprendizado gratuita. Ela começa a assistir filmes em inglês, ela começa a escutar música em inglês, ela começa a buscar traduções e ela vai, enfim, ter uma ação e ela vai poder falar inglês fluentemente. O que é fantasia? Eu quero falar inglês fluentemente, só que eu não faço nada. Eu me realizo na fantasia, naquele sonho de me ver falando, de me ver aí viajando, mas eu não tenho nenhuma ação, eu não tenho nenhum movimento. Eu sempre estou dando uma desculpa, deixando para depois, deixando para amanhã. E aí quando você não tem a ação, ou seja, quando você não tem a vontade, esse sonho ele vira fantasia, porque ele nunca vai se tornar realidade. E a ideia do sonho é que um dia ele se torne realidade, ele seja factível, ele seja possível, porque senão ele é uma mera fantasia. Então, esse é um momento interessante para você parar e pensar qual que é o seu sonho,
o que você quer realizar, mas lembrando de separar o que você vai querer deixar na fantasia e o que você realmente tem como sonho. Porque aí você vai por ação, você vai por vontade. E onde tem uma vontade, nada te segura, nada vai te parar. Porque a vontade, ela move montanhas, assim como a fé, né? Assim como você utilizar esses recursos internos que todos nós temos, que é nos conectar com essa centelha divina. Ela nos dá propósito. Quero falar um pouquinho do aprendizado que eu tive esse ano e que tem feito muita diferença na minha vida, que é lembrar de quem nós somos, que nós somos um ser humano, nós não somos animais irracionais. E muitas pessoas eu vejo no dia a dia, ela usando desculpas como ser humano, mas pensando como um animal. Em que sentido eu quero dizer isso? Por exemplo, tem pessoas que falam, eu sou do signo X ou Y, meu signo age dessa forma, porque eu sou do signo de Touros, meu signo é teimoso, então eu sou teimoso. Tudo bem, os astros, o externo, eles têm ação sobre nós, mas nós não somos animais irracionais, nós somos seres humanos, nós temos uma coisa chamada inteligência. O que quer dizer inteligência? O poder de escolha. Eu tenho uma influência astrológica do meu signo, mas eu tenho inteligência suficiente para não reagir dessa forma só porque o meu astro diz que eu tenho que agir dessa forma. Por exemplo, a gente quando é criança, a gente gosta de doce. A gente vai para uma festa e come 50 brigadeiros. A gente cresce e a gente aprende o quê? Que esse excesso de doce faz mal. E a gente passa o quê? Não comer tanto assim. Então você come 1, 2, 3, sei lá, alguns brigadeiros, mas você não vai comer 50. Por quê? Porque nós temos a inteligência, o poder de escolha, saber o que é melhor para nós e agir dessa maneira. Agora, se eu sei o que é melhor e continuo agindo pelo instinto, então eu estou agindo apenas como um animal irracional e não como um animal racional, que é o ser humano. O ser humano, ele tem o poder de escolha, ele tem a inteligência, ele pode melhorar, depurar os seus gostos. Então tem coisas que não nos fazem bem, tem certos gostos que não são bons para nós, tanto mentalmente quanto fisicamente. E cabe a nós fazer essas escolhas, escolher aquilo que é melhor para nossa saúde, para nossa vida pessoal, para nossa vida profissional e principalmente no nosso relacionamento com Deus. E agora eu quero falar um pouco de Deus. Tem um conto indiano que ele fala o seguinte, que todos nós, seres humanos, seríamos como pequenas pérolas dentro de um colar. Então essa pérolazinha, quando ela se vê como pérola, né, ela começa a se olhar, ela fala, nossa, como eu sou bela, né, eu sou a pérolazinha mais bonita, mais brilhante deste colar. E a gente começa então a fazer essas comparações e a querer sempre se achar melhor do que o outro. Mas com o passar do tempo, né, ela se cansa desse glamour de se achar a pérolazinha mais bonitinha ali do colar, e ela começa a olhar para dentro. E quanto mais ela vai olhando para dentro, ela vai chegando bem no seu interior. E lá dentro ela encontra o quê? Um pedacinho daquele fio de nylon. Aquele fio que passa dentro dela. Ela fala, eu não sou essa pérolazinha, eu sou esse fio. Eu sou isso que está dentro de mim. E quando ela vai olhando mais para dentro ainda, ela descobre que na verdade esse fio é o mesmo fio que passa dentro de todas as pérolas desse colar. É a famosa heresia da separatividade que nós vivemos, onde a gente acredita que nós somos seres independentes e separados, que não importa o que acontece com o meu vizinho desde que eu esteja bem, quando na verdade todos nós somos filhos de Deus. Nós somos um pedacinho de Deus dentro do universo e todos estamos, portanto, conectados.
Dentro de uma família, como que você vai estar feliz e bem se você vê o seu irmão passando fome, se você vê o seu irmão de sangue passando uma necessidade? Não dá. E isso a gente tem que levar para a humanidade, porque, em resumo, na verdade, todos nós somos irmãos. Todos nós somos filhos de Deus, todos nós temos essa essência de Deus dentro de nós. E nós precisamos nos encontrar, nós precisamos olhar para dentro e entender isso. E a partir do momento que a gente tiver essa conexão, nós vamos ter uma vida muito melhor. Nós vamos ver o mundo e todas essas coisas que acontecem no mundo material, no mundo manifestado, de uma forma totalmente diferente. Você vai perceber que nós somos eternos. Nosso espírito é eterno, nossa centelha divina pertence a Deus e é eterna. E nada do que está ao nosso redor vai nos atingir. Quando você se conectar com esse Deus interior, com o Deus que é o único Deus que existe, as coisas vão se tornar muito mais fáceis para você. Você vai conseguir resolver tudo muito mais fácil. Eu anotei algumas coisas aqui, eu tenho lido muito alguns livros, na verdade, do Joel Goldsmith. Ele tem 3 que eu acho os principais, né? O primeiro, que é a arte de meditar, praticando a presença e o caminho infinito. Nesse arte de meditar, eu já falei um pouco para vocês num outro vídeo, se vocês quiserem, eu tenho um vídeo falando só sobre meditação. E como é importante, porque como Deus está dentro de nós, Deus não é aquele ser que está lá no céu, que nos julga, que diz o que é certo, o que é errado. Esse Deus que julga é a lei do karma, é a lei da ação e reação, que diz que tudo que você faz volta para você. Se você faz o bem, volta o bem. Se você faz o mal, volta o mal. Só que não é só o fazer. Não é só essa ação de fazer, o pensamento. Quando você pensa o mal, mesmo que você não faça, isso está gerando situações que vão voltar para você também. A gente tem que cuidar não só do que a gente faz com a ação, mas do que a gente pensa, do que a gente coloca dentro do nosso coração e da nossa mente. É muito importante a meditação, por quê? Porque é uma forma de você se conectar com o seu Deus interno, com esse Deus interno que está dentro de você. E Praticando a Presença é um livro fantástico e que ele traz algumas coisas que eu achei muito interessante e que eu quero compartilhar aqui com vocês. Uma delas é o seguinte: a maioria das religiões, filosofias que falam de Deus, diz que Deus é onisciente, onipresente, ou seja, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Isso não é errado, mas também não é totalmente a verdade. Deus está, mas desde que você esteja aberto para ver. Então é como a gente fala da luz solar. Pode estar um dia de sol maravilhoso, mas se você não abrir sua janela, ele não vai entrar na sua casa. É como, por exemplo, a gente falar da energia elétrica. A energia elétrica está em todos os lugares. Passar um dia inteiro falando sobre energia elétrica e continuar no escuro. Porque enquanto eu não for lá e apertar o interruptor para acender a luz, ela não vai funcionar. E é mais ou menos isso com Deus. Ele está dentro de nós, ele está disponível, mas você tem que se conectar com ele. Porque se você não se conectar, ele não tem como agir na tua vida. Então não precisa você ir para uma igreja, não precisa você frequentar nenhum lugar. O único lugar que você tem que estar e frequentar é dentro de você. É aqui que você vai encontrar Deus. E quando você conseguir se conectar com Deus, tudo ao seu redor vai mudar. Nada de impossível existe. O impossível é só aquilo que a gente ainda não conseguiu entender. Tem muitas coisas que hoje a gente faz que era impossível no passado. E hoje ele é possível, porque hoje a gente entende, a gente sabe fazer, a gente consegue fazer, a gente consegue ver. Então ele deixou de ser impossível. Então não existe impossível para Deus. E aí tem essas coisas que você pode fazer: meditar, estar, né, consigo mesmo, entrar
dentro de você, tentar diminuir esses pensamentos que fazem parte do ego, de ficar enchendo nossa cabeça de coisas. A gente tem controle em um monte de coisa, né? Como diz a Lúcia Helena, você diz pro seu corpo, eu quero ir para lá, o seu corpo caminha para lá. Eu quero vir para cá, ele caminha. Mas quando você fala para sua mente, eu preciso estudar isso. Para um pouco, você não consegue. Você tenta, você começa a estudar e dali a pouco vem milhões de pensamentos. Você fala, eu quero meditar. Você começa a meditar e já vem um pensamento. Esqueci isso, esqueci aquilo, preciso fazer isso, preciso fazer aquilo. Quer dizer, a gente não consegue dominar a nossa mente. Por quê? Porque a gente precisa treinar. Você treinou para caminhar. Você treinou para aprender a andar, para se movimentar. A gente tem que treinar também a nossa mente, o nosso cérebro, para fazer o que a gente quer. Tem pessoas que têm um santo de devoção, ou mesmo Jesus, ou Buda, ou Krishna, enfim. Essa pessoa, ela tá vivendo uma situação conflitante. Então, o que ela faz? Lembra? Projeto, propósito, vontade. Bom, eu tenho essa situação para resolver. Vou até Jesus, por exemplo, e faço minha oração. Meu Deus, né? Me ajude, Jesus, me ajude. Oh, meu Deus, me ajude a ter a paciência, a ter a sabedoria, a agir como Jesus agiu. Como Jesus agiria nessa situação? O que Jesus falaria diante dessa situação? Então, essa é uma forma de eu buscar uma referência naquele ser que eu admiro. Eu busco esse referencial, pode ser tanto dentro da religião, em Jesus, em Buda, em algum santo da minha devoção, como pode ser uma pessoa que eu admire, né? Um grande filósofo, por exemplo, uma pessoa que existiu, Chico Xavier, sei lá, tantos referenciais que nós temos aí, que podem nos dar essa orientação de como agir. E aí a gente vai, busca essa referência para agir como essa pessoa. Agora, a outra coisa é eu pensar nesse mesmo Jesus, diante dessa situação conflitante, e ao invés de querer buscar alguma coisa para eu mudar, eu falo, Jesus, eu estou nessa situação conflitante, por favor, resolve para mim esse problema. Faça com que essa pessoa mude, faça com que tal situação não seja assim. Ou seja, eu busco a mesma referência, mas não buscando uma mudança interna. Buscando que o outro mude, buscando que o outro melhore para que ele se dê melhor comigo ou para que ele me trate dessa ou daquela maneira. Então, a forma da gente mudar a nossa vida para melhor não é nunca buscando no outro, buscando no externo, é buscando em nós. Então, vamos sim buscar uma referência, vamos, né, trazer Deus, trazer Jesus, trazer Krishna, trazer Buda, enfim, qual seja a sua crença. Não é nenhuma dessa que seja na natureza. A natureza tem exemplos maravilhosos de sabedoria, né? Como a água desvia para chegar no seu lugar, no seu destino. Ela não se deixa abater por nada. Você faz uma barragem, ela dá um jeitinho de sair. O rio, acontece uma coisa lá, cai uma pedra, muda o curso, ela passa por baixo, por cima, pelo lado, ela acha o caminho. Você olha, às vezes, no meio de um concreto, uma plantinha ali nascendo. Ela dá um jeitinho, a natureza, ela dá um jeito. Então, se não tem nenhum Deus, nenhuma crença religiosa, que seja através da natureza. Mas eu tenho que buscar na natureza, tenho que buscar nesses seres elevados que já existiram, as inspirações e o modelo para eu mudar, para eu melhorar, para eu evoluir. Não no outro, porque aí a gente não vai chegar a lugar nenhum. Muitas pessoas, elas acabam se voltando para Deus quando elas querem alguma coisa. Você já reparou? Ai, eu preciso disso. Ai, meu Deus. Ai, eu tô doente. Ai, meu Deus. Então, na maioria das vezes, nós queremos estar em contato com Deus, não por Ele em si, mas por algum interesse. Alguma coisa que a gente quer, que a gente acredita que Deus vai nos ajudar, ou um santo, ou enfim, aquilo que a gente acredite, né? E na verdade, Deus já fez tudo. Deus já nos deu tudo. Tudo está dentro de nós. Deus fez as leis.
E uma vez que existe uma lei, não tem como ela ser mudada, não tem como ela ser alterada, é uma lei. Você queira, você não queira, você acredite, você não acredite, a lei existe. A lei da ação e reação existe. Independente de você aceitar, de você gostar, o que você fizer vai voltar para você. O que você pensar vai voltar para você. Então não adianta você ficar brigando, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Pelo contrário, quando você quiser alguma coisa, ao invés de você pedir, Deus, faça isso para mim, lembre, Deus já fez tudo. Ele já nos deu todo o poder que está dentro de nós, através da nossa centelha divina, de tudo aquilo que a gente quer, que a gente cria. Eu tenho aqui no canal vídeos exclusivos, né, falando sobre poder da atração, como ser um co-criador e tudo isso, você pode olhar, mas através da nossa centelha divina a gente pode realizar tudo. Então, como seria uma oração bacana? E eu tirei isso do livro do Joel Goldsmith. Obrigada a Deus por existir estes princípios, por existir essa lei, por esta lei estar disponível o tempo todo para mim. Me mostre como alcançar e como realizar as leis que você já criou para nós. Esta é uma forma de você fazer uma oração, pedir para ele mostrar para a gente como acessar essas leis, como ter conhecimento dessas leis, que ele nos mostre. Então, se conecte com Deus e a gente, conforme você vai estudando, você vai percebendo que você não precisa só estar em meditação, naquela posição onde você fica ali de olhos fechados ou abertos, olhando para um ponto fixo ou não, para se conectar. Na verdade, você pode meditar o tempo inteiro. O tempo todo você pode estar meditando com Deus. O tempo inteiro você pode estar vivendo a presença de Deus. Quando você sai, você faz alguma coisa, prestando atenção, seja lavando uma louça, dirigindo o seu carro, limpando qualquer coisa. Tem um mestre, acho que é um mestre budista, que um discípulo perguntou para ele, mestre, o que eu preciso fazer para conseguir realmente ter acesso a esse conhecimento, a sua sabedoria? O que você faz para conseguir ser essa pessoa calma? E ele disse, a única coisa que eu faço é quando eu estou fazendo, eu presto atenção somente naquilo que eu estou fazendo. Se eu estou conversando com você, eu estou pensando apenas no que você está me dizendo e no que eu tenho para dizer para você. Se eu estou lavando uma louça, eu estou apenas me concentrando em lavar a louça. Se eu estou dirigindo o meu carro, eu estou ali concentrada no que eu estou fazendo. Essa é uma forma de meditar, quando você olha para a natureza e vê Deus nisso, quando você olha para o seu irmão, que é qualquer pessoa que estiver passando na rua, você vê Deus nesse ser humano. Outro dia eu estava subindo o elevador e entrou uma pessoa. Essa pessoa entrou tão concentrada no seu celular que ela sequer me cumprimentou. E eu ali esperei um pouquinho, né, ela terminar de responder a mensagem. A hora que eu percebi uma pausinha, eu falei, boa tarde. Aí ela, boa tarde. Eu falei, pois é, a gente anda tão conectado, né, com o celular, com tantas coisas que a gente esquece, né, muitas vezes, de cumprimentar uma pessoa que está à nossa frente, um ser humano, um irmão que está ali ao nosso lado e que às vezes só precisava de um bom dia, de uma boa tarde, de um sorriso. A gente tem que prestar um pouco mais atenção nisso e ver aonde nós estamos colocando os valores da nossa vida. Você imagina, alguns anos atrás, uma pessoa entrar dentro de um elevador ou de qualquer espaço e não cumprimentar as pessoas que estão ali. Seria um absurdo, né? Se você falasse que isso iria acontecer, elas não acreditariam. Honra, palavra, eram coisas que quando a pessoa dava a sua palavra, valia mais do que uma nota assinada. E hoje em dia se perdeu, então a gente tem que resgatar valores que foram perdidos através de pequenos gestos. Lembrando, gente, que todos... não adianta a gente meditar, não adianta a gente fazer um monte de coisas para se conectar com Deus se a gente estiver guardando mágoa,
ressentimento, sentimentos negativos, ódio. Outro dia eu ouvi uma pessoa falando, nossa, eu odeio aquela pessoa, aquela fulana. E aí eu fiquei pensando comigo, gente, que palavra forte. Eu odeio alguém. A gente tem que perdoar, não guardar mágoa e ressentimento. Porque esse ódio, ele é incompatível com Deus. Deus é amor. Se Deus é amor, não existe ódio. Esse mundo dualístico não existe para Deus. Deus é só amor. E como você vai se conectar com o amor se você tem inveja, ódio, raiva, ressentimento, orgulho? São sentimentos que não dá para ser compatível com o amor. E se você não largar esses sentimentos, você nunca vai chegar nesse amor e nunca vai conseguir se conectar com Deus e fazer tudo. Lembra? Todo mais vos será acrescentado. Busque a Deus em primeiro lugar e ame ao teu próximo como a ti mesmo. E tudo mais vos será acrescentado. Se a gente for olhar a Bíblia, tem milhares aí de passagens falando sobre isso. Quando você conseguir tirar todos esses sentimentos negativos de dentro de você, entender que todos somos um, em diferentes níveis de evolução, em diferentes níveis de aprendizado, mas todos somos irmãos. E aí com esse olhar, perdoar, amar o teu próximo como a ti mesmo, aí você vai estar conseguindo caminhar um pouquinho em direção a Deus. E quanto mais você caminhar em direção a Deus, você vai perceber que não existe impossível, que não existe problema que Ele não solucione, que não existe nada no mundo manifestado que você não possa ter ou conseguir, se você se conectar com a fonte, a vontade, propósito, sonho e Deus cada vez mais presente na minha vida, buscando ser a cada dia um ser humano melhor. Dentro do curso de filosofia, a gente aprende que o ser humano ele tem que deixar um rastro de ser humano por onde ele passa. A professora Lucilena diz o seguinte, que para cada pessoa que eu tive contato, quando eu cessei meu contato com ela, ela saiu melhor ou pior? Se ela saiu pior, eu não fui um ser humano. Eu não deixei rastro de ser humano. Então, para a gente deixar um rastro de ser humano, a cada pessoa que a gente cruzar no nosso caminho, a gente tem que tentar de alguma forma fazer com que ela saia melhor do que quando ela nos encontrou. E aí a gente deixa um rastro de humanidade por onde a gente passar. Isso que eu tenho para falar para vocês. Se você gostou desse conteúdo, curta esse vídeo, se inscreva aqui no canal, compartilhe com seus amigos. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.